Olá, eu sou a professora Bruna Reclusa, fisioterapeuta, mestre em Ciências da Saúde, doutoranda em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação e professora da pós-graduação de Fisioterapia em Traumato Ortopedia da RESPOTS. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre prática baseada em evidência. E por que utilizamos a prática baseada em evidência no nosso dia a dia? Primeiro porque existem vários tipos de vieses quando estamos testando uma intervenção. Por exemplo, existe o viés chamado história natural da doença, que é quando uma determinada lesão ou quando uma determinada doença se recupera sem intervenção. Alguns estudos científicos comprovam que determinadas lesões, se você realizar ou não a fisioterapia, ela vai ter o mesmo comportamento com o passar do tempo. Então, muitas vezes a gente acaba se confundindo quando aplica uma intervenção e esse paciente melhora. Já era esperado realmente que ele melhoraria naquela condição. Outro tipo de viés importante, e esse é o viés do profissional, é o viés de confirmação. O viés de confirmação é quando nós nos baseamos nas nossas crenças pessoais ou determinadas hipóteses para escolher uma determinada reabilitação ou intervenção. Isso vai muito junto também com o nosso viés de memorização. Então, por exemplo, eu tenho um paciente, eu apliquei determinada técnica e ele melhorou muito. Eu tenho a tendência de guardar essa informação, tanto daquele paciente que melhorou muito com uma técnica, tanto daquele que não melhorou nada, ou com a mesma técnica, ou com outra técnica. Aqueles pacientes do meu dia a dia no meio, que nem melhoraram tanto, nem melhoraram pouco, eu tenho a tendência de esquecer o meu dia a dia desses pacientes. Então, eu sempre guardo os casos muito positivos ou os casos negativos. E quando eu vou escolher uma técnica para aplicar em outro paciente, sem utilizar a prática baseada em evidência, eu tenho a tendência de escolher aquela técnica que eu lembrei que deu muito certo com o paciente. Mas isso não quer dizer que necessariamente essa técnica funciona, que ela é comprovada cientificamente para aquela doença, ou que ela vai dar certo com esse outro paciente. Falando em relação ao paciente, nós temos também um viés que em português a gente chama de pacientes bonzinhos, que seria aquele paciente que teve um vínculo com o profissional. Isso é muito comum na fisioterapia, nós criamos um vínculo com o nosso paciente. E esse paciente não quer chatear a gente na hora que a gente pergunta se ele está com dor, ou se a técnica funcionou, ou quando aplicamos uma escala numérica de dor, um questionário, e aí ele pode ter a tendência de reduzir o quanto ele está sentindo de dor para não desagradar o terapeuta. Como é que a gente elimina todos esses vieses? Quando nós desenhamos um estudo científico, um ensaio clínico, que é quando nós testamos uma intervenção controlado, randomizado. Essa é a única maneira de testar uma intervenção e realmente não ter nenhum tipo de viés para determinada terapia. É importante também nós falarmos da pirâmide de evidência científica. Quando falamos de uma intervenção, no topo da pirâmide estão as revisões sistemáticas e as meta-análises, seguindo para os ensaios controlados randomizados. Então, se eu sou um profissional, eu não tenho muito tempo no meu dia a dia para ficar lendo todos os artigos científicos de determinada lesão. E eu preciso saber se determinada técnica funciona para essa lesão. O que eu faço? Eu vou pesquisar em bases científicas uma revisão sistemática. Se for com uma meta-análise, melhor ainda. Porque lá eu vou encontrar todos os estudos de ensaios clínicos para aquela lesão. E eu vou poder determinar se eu aplico ou não aquela técnica. Seguindo na pirâmide, vem os ensaios clínicos controlados randomizados. Mas é importante a gente saber que essa pirâmide de nível de evidência, ela é recomendada para intervenções, quando eu quero saber de uma intervenção. Agora, isso não quer dizer que um estudo de diagnóstico, um estudo de prognóstico não seja importante. Eles têm as suas devidas importâncias quando eu tenho outra pergunta, quando eu não quero saber sobre uma intervenção. Quando eu quero saber, por exemplo, sobre um teste específico para determinar se a pessoa tem ou não a lesão. E aí eu não vou consultar um ensaio clínico, eu vou consultar um estudo de diagnóstico. Espero ter contribuído um pouquinho com esse assunto para vocês.
Prática baseada em evidência é um assunto muito interessante, muito amplo para a gente discutir, mas espero que vocês consigam inserir no dia a dia de vocês a prática baseada em evidência, pesquisas científicas, na tomada de decisão consciente.